Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o seu podcast de sensoriamento e de geotecnologias, quinta temporada, episódio 152. Eu e meu grande amigo Gustavo Ferreira estamos aqui, depois de observarmos a nossa retrospectiva do ano de 2022, que foi muito legal. Só para a gente ter uma noção, deixa eu pegar aqui uma colinha, só para comentar aqui com o Gustavo, eu postei no Twitter rapidinho. Só algumas informações básicas aqui do nosso podcast. 44 episódios, 2,7 mil minutos, 15 países e um aumento de 52% de seguidores. E isso fora as discussões a respeito do acesso aos videocasts, uma série de questões que a gente vai depois fazer um post específico sobre isso, que eu acho que deve ser sempre reverenciado. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Fala aí, professor, beleza? Tô bem. Estava um pouquinho cansado, né? Ontem foi dia de jogo e aí hoje ainda tive que acordar cedo, né? A gente amargou aí uma derrota, mas tá tudo certo, né? Time reserva, a gente já tá classificado Momento e certo para perder, né? exatamente, se for para perder, né? Bom que seja logo, porque daqui para frente é só mata-mata, né? E Exato. aí, tô até com a voz um pouco rouca aqui, porque cheguei tarde em casa e hoje tive que acordar um pouquinho cedo, porque eu vou ajudar um colega, né, um amigo que é professor de bateria e vai fazer o recital dos estudantes dele, e pediu para eu fazer parte da banda de apoio, né, como guitarrista. Que Aí eu, legal. pô, topei na hora, porque faz muito tempo que eu não toco. O problema é que os ensaios são todos de manhã, no sábado. Isso é cruel, Aí, né? pô, acorda assim. Mas, cara, esse finalzinho de ano tá sendo meio atípico, né? Para mim, principalmente, que geralmente a gente vai descendo um pouquinho, diminuindo, né, a frequência para chegar a festas de fim de ano e tal, para retomar, né? Só que Uhum. agora não, a gente está tendo uma demanda ainda maior, né, de trabalho e tal. E para mim, esses momentos, principalmente do podcast, são muito bons, que a gente coloca todas as ideias aqui para refletir, né? E também reflete sobre o que já passou. Isso é muito legal, o esquema da retrospectiva. Foi muito trabalho, né? A gente vê por um ano, 40 e tantos episódios, né? Deve fechar aí perto de Uns 50. 52, porque é um por semana, né? É, e, cara, às vezes, assim, olhando de longe, né, pode até parecer um número pequeno, assim, mas, cara, dá muito trabalho, assim, muito Dá. trabalho. A gente ter. É E não prazeroso, é é bom prazeroso, você mas estar dá muito aqui, trabalho. né? É bom estar aqui, falar e tal, mas eu acho que desde o pensar o tema, até identificar se o público ouvinte vai ter essa afeição pelo tema também, porque sem estar aqui e falar, né, a gente pode falar sobre diversos assuntos que circundam as geotecnologias e ficar horas e horas. Agora, é diferente você falar para um público que não é, por exemplo, eles não estão assistindo uma palestra sua, do seu Uhum. trabalho de faculdade, do seu trabalho acadêmico, né? E uma pessoa que já sabe que você trabalha com aquilo, ela está esperando aquilo, né? É Exato. a gente que joga os temas e tal e vê se o pessoal vai curtir, e ultimamente eles têm curtido bastante, né? Toda vez que a gente coloca ali um drops ali no Instagram, tem bastante curtida, eu tô gostando muito. Terminamos a nossa série sobre Geóbia, né? Com o lançamento das turmas novas e tal, no nosso mini curso. E Uhum. agora a gente vai direcionar um pouquinho para um outro assunto de um outro produto que nós vamos lançar, né? No primeiro semestre do ano que vem. E sempre nessa mesma lógica, de ir aos pouquinhos, né, e educar o pessoal, pegar na mão mesmo, do básico, até quando chegar ali na hora dos finalmente, né, de fazer um mini curso e tal, workshop, aquela coisa toda, o pessoal já consegue ligar, associar
o que a gente está falando com tudo que já foi tratado nos episódios de podcast, né? E Maravilha. hoje vai ser bem tranquilo, bem light, né? Falaremos aí de semelhanças e diferenças entre sistemas ótico e SAR. Isso. Só que pegando o gancho aí do que o Gustavo falou, lembrar vocês que até o dia 15 estão abertas, ainda com as promoções da Black November, Isso. as turmas PDI-SL e PDI-PAI. A gente está com uma promoção, houve redução de valores de investimento nos dois cursos e existe uma possibilidade do investimento com mais desconto ainda nos dois cursos, ou seja, o investimento tanto no PDI-SL como no PDI-PAI, os dois juntos. Então é só entrar em Geosensor, o link vai ficar para quem está vendo o videocast, fica também na descrição do podcast, é geosensor.com.br/PDI. Lá você tem toda a informação sobre os cursos, como eles se estruturam, como é que eles se organizam, e essa oferta que é para essas duas últimas turmas de 2022, tá certo? E que ficam abertas aí até o dia 15 de dezembro. Então a gente Exatamente. resolveu expandir a Black November. Desde o início a gente já tinha salientado que iria até o mês de dezembro, para que as pessoas pudessem se organizar em relação aos investimentos nos cursos, tá? Muito bem, então episódio 152, semelhanças e diferenças entre sistemas óticos e SAR. Vamos começar pelas semelhanças, Gustavo. Vamos primeiro falar sobre possibilidades de serem colocados em diversas plataformas. Isso é uma Isso. característica que praticamente todos os sistemas sensores têm, ou seja, você pode ter desde da estrutura manual, como também colocar em drone, em avião, em satélite, enfim, todos esses sistemas sensores têm essa possibilidade. Isso. Eu acho que esse nível é o mais é a semelhança assim mais básica, né? Mas ela é Uhum, muito importante, que ela mostra para a gente a modularidade dos sistemas sensores, né? Você uhum, consegue inserir o seu sistema dentro de diversas plataformas, é lógico, e aí vai ter limitações de engenharia, enfim, às vezes um sistema muito grande, né, por exemplo, que carece de muita energia, como o SAR, né, uhum, provavelmente colocar isso num drone pequenininho vai ser um pouquinho difícil, né, mas se pegarmos ali em linhas gerais, em termos de comparação, você pode colocar tanto o sistema óptico quanto o SAR para fazer no avião, né, para fazer aerolevantamento, o que já é largamente utilizado. Pode colocar numa plataforma orbital também, no satélite. Né? Você uhum, pode ter isso de forma estática no chão para mensurar, né, fazer mensurações em um local específico, né, ou carregar em uma plataforma móvel, mas isso ground, né, ainda no chão. uhum. E essas semelhanças não são só específicas, né, do SAR e do óptico, mas qualquer outro sistema de sensoriamento remoto, você tem essa possibilidade, essa modularidade. E é muito bacana. E hoje, com a miniaturização das coisas, né, Exato. vídeo telefone, que a gente tem tudo, inclusive sensores LiDAR, né, e todas essas coisas além dos imageadores, as possibilidades vão crescendo, o leque de opções vai crescendo, na verdade, porque Uhum, junta a miniaturização, né, investimentos e toda uma questão econômica também, você acaba que cria um ecossistema favorável para a criação de novos sistemas ou sistemas que atuam ali, né, na mesma forma do que os tradicionais, porém menores. E aí uhum. você pode colocar isso num Vant, né, enfim, num drone, e ter uma maior, vamos dizer assim, um potencial maior dentro da sua aplicação, né, que isso também tem muito a ver. A modularidade ela é legal desde que você entende qual é a melhor plataforma, né, para o seu estudo, enfim, para o seu objetivo, né? Você quer Uhum, monitorar um cultivo específico ali, a sua propriedade que seja, né? E você tem recursos, né, para levantar um drone, coisas do tipo.
Então essa é a melhor pedida, né? Claro que aqui a gente está falando, excluindo essa questão de mas se o cara pode pegar dado gratuito, ele vai pegar uma imagem de alta resolução e tal, orbital, tudo bem. A gente está indo no mundo ideal aqui, que seria esse, de você entender, né? E dentro da sua lógica ali de custo-benefício, entender qual é a melhor plataforma para utilização. E a modularidade, novamente, desses sistemas sensores é legal por isso, porque você tem ali uma prateleira com várias opções, né, de plataformas para fazer o imageamento. Exato. E você pode, inclusive, com essa questão da modularização, você colocar esses sistemas sensores numa mesma plataforma e comparar os dados. Sim. Isso é algo extremamente interessante e isso foi, de certa forma, inaugurado com sistemas como o MODES, né? O MODES, na plataforma Terra, você tinha ali 5, 6 sensores juntos, e era muito interessante porque o nível de aquisição era diferenciado, então você podia, por exemplo, comparar os dados termais, né, a parte do espectro óptico emitido. A gente, quando está falando de óptico, a gente está falando normalmente pensando em 0,4 a 2,5 micrômetros, né, a faixa do visível, do NIR e do suor, né, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, além do visível. Mas a comparação que era possível nos dados termais do MODES com 1 quilômetro e do ASTER com 90 metros era extremamente interessante. Você, em ambientes urbanos, vê a rugosidade térmica de uma superfície urbana a partir de um nível mais alto de detalhamento, com um sistema de mais alta resolução espacial, te permite esse tipo de análise. E hoje, com a popularização e a miniaturização desses sistemas sensores, você tem uma possibilidade muito grande de colocá-los numa mesma plataforma, né? E avião a gente nem fala, porque nos anos 70 o Brasil foi todo mapeado pelo projeto Radam Brasil. Aliás, o Brasil foi pioneiro na utilização de radar de abertura lateral aerotransportado, os SLARs, para fazer esse mapeamento do território. E tudo foi mapeado na escala de 1 para 1 milhão. E dessa escala de 1 para 1 milhão, desdobra-se todo o mapeamento sistemático brasileiro. Então, e a gente tem várias cartas temáticas que o Radam produziu, ou seja, quando a gente vê, mesmo quando se fala de histórico do SAR, o Radam Brasil tem uma importância muito grande em termos mundiais, que foi a primeira vez que se mapeou 8,5 milhões de quilômetros quadrados usando radar de abertura lateral aerotransportada. Então, eu acho que é muito importante, né? Cabe um episódio, né, só para o projeto. Acho que Assim, quando seria a gente for legal, falar talvez, sobre histórico, vamos isso. focar nisso. Talvez Sim, encontrar alguém que tenha atuado, né, mais diretamente, assim. eu tive a oportunidade de conhecer, num simpósio brasileiro de geografia física aplicada, que ocorreu em Natal, eu tive a honra de conhecer a professora Dora de Amarante Romariz. A professora Dora participou na parte de vegetação, era uma geógrafa, né? E trabalhava no IBGE. Ela foi, durante muito tempo, do Radam Brasil e ela, entre outras coisas, ela trabalhou na elaboração do mapa de vegetação da América do Sul, que foi organizado pela ONU, né, para a educação. Ela faleceu em 2017, mas eu tive a honra de conhecê-la e de receber um material dela com uma dedicatória. A professora Dora participou da elaboração, inclusive, da chave de classificação da vegetação no projeto Radam Brasil. Então, Perfeito. é uma figura, assim, como já é um projeto muito antigo, né? A Dora era de 1922 e ela faleceu em 17, né? 1922, 100 anos esse ano, né? Então, é uma moçada que provavelmente para a gente conhecer alguém ainda que esteja, né, atuando algo um pouco mais complexo. Mas eu Só trago se essa fosse bem memória. novinho lá na época, né? Nos Exato. anos Eu 70. trago essa memória dessa conversa, foi muito interessante. Foi no Simpósio Brasileiro de Geografia Física em Natal. Eu não me recordo o ano. Eu sei que na volta foi logo no mesmo momento que teve aquele acidente da TAM em São Paulo, que o avião passou pela pista
e bateu na estrutura da TAM, fora já do Sim. aeroporto, foi naquele acidente. Eu me lembro porque logo que a gente retornou, naquele voo tinha uma colega nossa da Federal do Rio Grande do Sul, que era professora do Departamento de Geografia. E aí houve uma comoção geral, né? Era uma das passageiras do voo e que veio a desencarnar nesse acidente. E foi logo depois do evento. Eu me lembro da comunidade conversando, trocando ideias, e alguns colegas que eu conversei mais detalhadamente, né? Falando sobre esse processo que aconteceu. Então, eu faço essa relação. Eu não me lembro o ano, mas me lembro desses momentos. Assim, eu tenho uma péssima memória para datas, mas eu guardo essas coisas com essas referências. E essa foi uma referência muito marcante, muito triste, né? Que aconteceu. Questão de geração de imagens, Gustavo, em termos de semelhança, o que a gente pode trazer em termos de sistemas óticos e SAR? Cara, assim, de geração, aqui a gente está falando de. Geração e não geração de imagens. Isso, que Né? você. Exato. Aqui não confundir com geometria de imagiamento, que vai ser outro tópico que a gente vai Não. colocar. É a Mas possibilidade de você ter o sensor imagiador e o isso, não imagiador, tanto exatamente. nos sistemas óticos como nos sistemas SAR. Isso. Só para esclarecer. Então você pode, por exemplo, que é algo que a gente, inclusive, já tocou, né, na tecla várias vezes, que não necessariamente a imagem em si é o seu produto final ou o seu produto de análise, né? Uhum. Tanto no óptico quanto no SAR. Você tem a possibilidade de captar, por exemplo, no óptico, apenas um espectro, uma curva espectral de um ponto específico, né? Se você for com field spec lá em campo e tal. E pegar essa informação é uma informação espectral, né, de um alvo específico, assim como é coletado, né, via satélite, porém não gera uma imagem, ele vai te gerar uma Uhum. informação de espectro. No radar a mesma coisa, né? Só que aí você pode ter essa informação em termos de espalhamento e também de posição, né? Inclusive quando se fala em radar, né, o pessoal tende a associar aquele sonar, né, dos navios e tal, que ele Uhum. emite um pulso e capta o retorno, né, que é exatamente o que o sistema SAR faz, e só que ali você está trabalhando apenas com uma dimensão do dado, que é a posição, né. E um outro radar também que o pessoal associa muito é o radar, o que multa a gente lá de trânsito, né. O de efeito Doppler. Exatamente, que trabalha com a posição, né, claro que isso associado a um deslocamento, né, então você Uhum. consegue calcular a velocidade, mas o princípio é esse, você não precisa de uma imagem, né, para ter a sua informação. E aí no caso do SAR seria uma informação tanto de posição quanto de espalhamento, você pode individualizar isso, e no óptico seria a informação espectral, né? Exato. A assinatura espectral do seu alvo. Eu não diria que no caso do SAR. Por quê? Aí eu vou só fazer uma questão sob o ponto de vista conceitual. Quando a Uhum, gente pensa nesses sistemas sensores, a gente está falando de sistemas sensores de microondas, né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem os sistemas ativos e passivos, que a gente vai falar nas diferenças, mas enfim, no caso dos ativos, a gente consegue organizar esses sistemas sensores de microondas em 4 grandes grupos. A gente tem os RAS, né, que são os radares de abertura real, os SARs, que são os radares de abertura sintética, sim. mas quando a gente pensa em termos de não imagiadores, aí a gente tem os altímetros e os escaterômetros. Os altímetros, você tem medições aí de distâncias que são calculadas a partir do tempo de viagem do sinal e da velocidade da luz. E o escaterômetro, normalmente os altímetros então vão ser utilizados para ver a variação altimétrica, né, em termos de tempo de retorno, e os escaterômetros medem a energia reta espalhada da superfície com alta resolução radiométrica e eles nos permitem, por exemplo, fazer medições de velocidade de ventos.
Então, muitos desses sistemas não imagiadores servem para auxiliar as análises meteorológicas, Sim. assim como os passivos, mas isso é conversa mais para frente, quando a gente for falar sobre sistemas de micro-ondas passivos, que para muita gente, dentro do sensoriamento remoto, é quase desconhecido. Até porque Exatamente. eu já ouvi diversas vezes pessoas dizendo: os radares eles utilizam uma fonte própria de radiação, ou seja, eles funcionam como fonte e sensor, porque não existem fontes naturais de micro-ondas na superfície terrestre, o que não é verdade. Você tem a captação, sim, mas aí você tem toda uma especificidade do que está sendo captado, né? E a grande diferença, porque se a gente for pensar em termos de radar, seja RAR, seja SAR, né, abertura real ou abertura sintética, eles medem essa energia de reto espalhamento da superfície com alta resolução geométrica. E aí você tem imagens que variam aí de quilômetros até centímetros de resolução espacial. Isso. Então, é interessante a gente pensar nisso, mas é muito legal quando a gente pensa que existem sistemas sensores que geram imagens e sistemas sensores que não geram imagens, né? E aí a gente faz essa relação. E existem sistemas sensores que geram imagens e dados de informações que não seriam obtidas em sistemas imagiadores, se a gente pensasse para mais de Sim. forma mais antiga, que é o caso dos hiperespectrais. Você, a partir do valor de radiância ou de reflectância de um pixel, como você tem centenas de bandas, você compõe o espectro desse pixel. Aí eles passam a ser sistemas de espectroscopia de imagiamento, ou seja, obtenção dos Um espectros a partir híbrido. de imagem. É o híbrido, exato. Então, hoje a gente não pensa só no imagiador e não imagiador. Existe o híbrido, como é o caso do hiperespectral, Sim. do hipertemporal, como você mesmo trabalhou, você fez vários trabalhos, né, TCC, enfim, dissertação, que trabalham com a noção de hipertemporalidade, que é um Sim. parâmetro extremamente importante, e a gente remete ao episódio do curso de Geóbia, quando a gente falou sobre os Os domínios. domínios, e o domínio temporal é extremamente importante, certo? Isso. E ainda falando sobre semelhanças, vamos falar sobre técnicas de processamento. É uma fonte de confusão também isso daí. Exato, Técnicas exato. de processamento. Exato. Eu acho que a gente pode focar aqui, em termos de semelhança, em três grandes questões: Uhum. nas técnicas de pré-processamento, nas técnicas de transformação de domínio espectral, principalmente rotação Sim. espectral, principais componentes, e classificação. Eu acho que a gente pode começar por aí. Vamos pelas técnicas de pré-processamento. Eu acho a cadeia de pré-processamento, né, em termos de fluxo, é claro que existem diferenças e a gente vai pontuar também. Isso. Mas, por exemplo, entre as semelhanças, podemos destacar, por exemplo, o registro, né? Você também, o famoso georreferenciamento lá que você faz a sua imagem, né? Para conseguir colocá-la sobre um outro plano de informação ou evitar não, mas corrigir alguns deslocamentos que podem ser comuns, né? É um erro sistemático, né? Isso. E isso pode ser feito tanto em SAR quanto no ótico, perfeitamente, da mesma maneira que você faz na sua Landsat lá, eu encontro um entroncamentozinho de rua, vou lá e coloco um ponto, né? Pontos que sejam bem distinguíveis, né? Na superfície, e Os você pode Ground fazer isso Control Points. o GCP, e você pode fazer isso no SAR também, né? Existem, inclusive, iniciativas de automatizar esse processo de registro, corregistro, né, com SAR, indo pelo domínio da frequência. Então, você fazer o registro de duas cenas SAR, por exemplo, uma ALUS e uma Sentinel-1, né, vamos supor, utilizando só o domínio da frequência. E aí você faz esse registro,
né? Só que aí existe uma parte um pouco mais complexa, porque aí você extrai a componente de frequência de fato utilizando transformada de Fourier rápida, né? Fast Fourier Transform, e você extrai essa componente e aí você consegue calcular a correspondência daquele pixel com a mesma componente de frequência do mesmo pixel, só que da outra imagem. É um pouquinho mais complexo, mas você pode fazer isso manualmente, você pode fazer isso de forma automática, sem maiores problemas. Então, eu destacaria esse dentro da cadeia de pré-processamento como um dos mais, evidentes, né, em termos de semelhança. Eu vejo assim, o georreferenciamento, hoje todas as imagens são georreferenciadas. Isso. Eu posso falar disso com tranquilidade, porque eu sou de uma época em que as imagens vinham com uma matriz cartesiana, com um sistema de coordenadas cartesiano, com origem no canto superior esquerdo da imagem, primeira linha, primeira coluna, e a partir daí você atribuía coordenadas geográficas, coordenadas planas, o que fosse, e era a forma de georreferenciar. Quando a gente hoje já tem todos os planos de informação georreferenciados, o registro imagem-imagem ou registro imagem-carta, que é você dizer aquele ponto na carta ou na outra imagem de referência, é esse ponto na imagem a ser corrigida para que eles possam ter uma superposição perfeita, né, um ajuste perfeito. Isso pode ser feito tanto no ótico como também nos dados SAR. E eu acho que tem uma outra questão também que a gente precisa pensar quando a gente fala de pré-processamento, que são as correções, principalmente de altitude e de atitude, que são feitas nos dados óticos, e aí a gente usa o processo de ortorretificação, assim como as distorções. Claro que as distorções são coisas distintas. Uma questão de ortorretificação é você sair de uma visada cônica e passar para uma visada ortogonal, ou seja, é como se todos os pontos da sua imagem tivessem uma visada nadiral, né? Ou seja, o sistema, que é um cone de observação, né, um ângulo sólido, como se aquilo fosse, né, para cada IFOV, para cada campo de visada, fosse ortogonal, né? Ou seja, uma ortorretificação ali ocorrendo. No caso do SAR, você tem as distorções por causa da visada lateral, mas você corrige as distorções de terreno, seja shadow, layover, foreshortening, você corrige também utilizando o modelo digital de elevação, assim como nos métodos de ortorretificação. Então, eu diria que a semelhança, nesse caso, se daria pelo elemento que é utilizado para a correção, que é o modelo digital de elevação, ou também pelo modelo numérico de terreno, né? Enfim, existem diferenças entre esses dois conceitos, mas a gente vai se ater a esse ponto. E eu acho que com isso a gente tem as semelhanças de pré-processamento. Como você bem salientou, o fluxo de pré-processamento de dados SAR tem um nível de complexidade muito maior do que dados óticos. Tanto que muitos dados óticos hoje já não precisam de correção, a não ser que se você vá trabalhar com séries temporais, com detecção de mudanças, coisas do tipo, que pressuponham uma verificação sazonal ou mesmo um intervalo de tempo maior, né? E períodos de tempo também específicos, aí sim você precisa fazer uma normalização radiométrica e tal. Mas hoje você já tem os dados corrigidos para os efeitos atmosféricos, com nível de geometria muito bom. Então, eu estou falando aí de dados do tipo Landsat 8, 9, os dados Sentinel-2 e outros, né, que utilizam essas mesmas referências, como é o caso dos dados Planet, que utilizam os dados Sentinel-2, enfim. E a gente tem aí a possibilidade de já ter esses dados corrigidos. Mas é sempre bom verificar se está tudo batendo certinho, se não tem distorções, se não há um deslocamento que exige um registro. Perfeito. Análise de componentes principais a gente pode utilizar, e é claro que aí a gente precisa incrementar o nosso cubo de dados SAR, né, para a gente poder, principalmente se a gente estiver falando de dados disponibilizados hoje, se bem que agora, com a disponibilidade dos dados de reto espalhamento do ALUS Pulsar 2, né,
que está aí disponível tanto no Google, no GE, como na plataforma da JAXA, a gente amplia, por enquanto, esses dados e eu ainda não olhei esses novos dados, eu divulguei logo que saiu a informação, mas pelo que me foi dito, pelo que eu li da documentação da liberação, a liberação ocorre também para dados quadpol, né, com as 4 polarizações. Mas vamos pensar em dual pol, porque, inclusive, na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos um post mostrando como resolver a questão de composição colorida utilizando Sim. 2 imagens, no caso, as 2 polarizações do Sentinel-1. Que aí você acrescenta, nesse caso, né? Você vai acrescentar, você tem 2 polarizações nativas, né? Cross, então VV e VH, em outros casos HV e HH, enfim. E você incrementa com a diferença entre elas, a soma, a divisão, né? E vai acrescentando ali no seu cubo de dados. E depois você pode fazer também rodar o procedimento de principais componentes. Uma situação onde principais componentes funcionam muito bem para os dados SAR é em cubos multitemporais, né? Funciona muito bem, porque além dela captar nas primeiras componentes, né, a questão de sazonalidade dos alvos, Um é brilho claro, mais intenso, né, a partir da isso. primeira componente. E aí isso vai depender, né, da quantidade de alvos distintos que tem na sua cena, mas num contexto geral, onde a gente tem corpos d'água, vegetação e área urbana, ele consegue separar muito bem as componentes e você entende, né? É claro que como isso está colocado em perspectiva temporal, você vai entender as questões de sazonalidade da sua série e também a diminuição do ruído, né? Então você consegue filtrar o ruído, esse ruído vai ficar armazenado, vamos supor, né? Vamos dizer assim, armazenado nas últimas componentes, e daí você é uma escolha, ou você reduz o seu conjunto de dados de modo a retirar essas componentes, ou você faz a inversa, né, da Deixando elas de transformada, fora, né? deixando essas de fora e corrigindo limpando, né, o restante do seu cubo. E funciona muito bem. Eu apliquei no meu mestrado, não foi principais componentes de fato, né? Foi MNF, que é uma É o mesmo variação, princípio. é uma São 2 variação variações. de principais componentes, e funcionou muito bem. No caso ali, os alvos eram as campinaranas, né? Então eu tinha basicamente 3 alvos. O rio, né, que era o corpo d'água aberto, né? Floresta amazônica e as campinaranas, que elas têm um componente ali de vegetação que recebe uma carga hídrica muito grande, né? Então elas permanecem inundadas durante quase todo o ano. E a primeira componente no caso da minha série, né, já era já marcava muito bem a sazonalidade da campinarana. Então a campinarana ficava bem marcada, significa o quê? Que o comportamento da campinarana, né, que pressupõe-se um pulso, né, a dinâmica de inundação, ele foi até um determinado limite. E aí daquele limite para dentro que fixou-se a componente. A segunda componente já era vegetação, né, a parte da floresta ali, e a terceira era aquela que era mais coerente de todas, né, porque coerência em termos físicos, né, de eletromagnetismo, que é a água, né, o rio, ali no caso o Rio Branco. E esse procedimento é muito simples de você rodar, tanto em software livre quanto programação, né? E surte um efeito muito grande. Então, e você pode rodar isso também no dado ótico. Eu posso rodar num multitemporal, num cubo multitemporal de Landsat? Pode, tranquilamente. Né? Perfeito. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Você pode rodar num cubo só de NDVI? Pode também. Né? Exato. O processamento não vai mudar em nada. E é aqui que a gente está pontuando a semelhança. O resultado não vai ser o mesmo, definitivamente não. Né? Talvez alguma componente ali se pareça, mas não é o caso.
Agora, a semelhança é no processamento. Ele funciona tanto para um conjunto quanto para o outro. E se você for pensar em termos de resultado, os dois casos, você está buscando uma descorrelação entre alvos semelhantes, ou que tem uma certa semelhança, para ampliar contraste. Então, em termos de filosofia de estruturação do processamento, você tem a mesma lógica, né? Visualmente pode ser que seja diferente, mas Sim. você busca essa mesma relação. Esses ortogonais tendem a reduzir a redundância dos dados, né? A correlação desses dados. E isso é algo que a gente precisa ter em mente, né? Não é o fato de você estar aplicando algo que descorrelaciona, que isso é ruim. As coisas boas são as coisas correlacionadas. Não necessariamente. Se eu quero separar uma coisa da outra, Você quer quanto mais separar. descorrelacionado, melhor. Exatamente. Né? E é justamente por isso. Né? Técnicas de classificação, aí eu já sugiro, inclusive, que as pessoas assistam no nosso vídeo, lá no YouTube, no canal, que agora chama-se Geosensor. Isso. Né? Antes era o canal do professor Gustavo Batista, agora é Geosensor. E a gente ter a possibilidade ali de manter várias lives que fizemos ao longo do tempo, e uma delas foi classificação não supervisionada de dados SAR, em que nós ampliamos o nosso cubo utilizando a sazonalidade, ou seja, pegamos imagens do período chuvoso, do período seco, fizemos as duas polarizações de cada período, montamos um cubo ali com 4 cenas, e aí fizemos, então, uma classificação, uma clusterização do tipo K-means, né? E que está lá disponível, que deu um resultado muito legal. Eu acho que a classificação, a questão da semelhança é bem no caminho dos principais componentes também. Uhum. O que o computador vai entender é um vetor de atributos, né, que representa um pixel, né, no caso do óptico, vai ser um pixel em cada banda, né, então azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, e do radar, a informação daquele pixel em cada polarização, né, ou na diferença delas, enfim, aí vai depender do que você quer inserir. Mas é só isso que ele vai entender. Ele não vai olhar e falar, isso aqui é uma imagem de radar, então eu tenho que processar de uma maneira diferente. A classificação, o modo que vai correr a classificação vai ser exatamente o mesmo. E todo tipo de classificação. Agora, é claro, a distribuição dos pixels do seu alvo, ou dos alvos que você quer separar, que vai influenciar nesse tipo de resultado. O resultado não vai ser igual. E né, assim como falamos na principais componentes. O resultado não vai ser igual. A probabilidade, por exemplo, de acontecerem um efeito sal e pimenta nos dados SAR é maior, porque dados SAR são mais ruidosos, né? É inerente do sistema. Então, mas a classificação ela vai rodar da mesma forma. Você vai ter um nível de separação dos alvos. Agora, a questão de parametrização, de escolha das regiões de interesse, que vai ter uma influência maior sobre o resultado nas suas imagens SAR. Agora, se você pegar com o mesmo parâmetro, com as mesmas ROIs, vai rodar da mesma forma. Né? Vai rodar da mesma forma. Agora, o resultado vai ser um pouco diferente. Então, isso é legal. O computador ele só vai entender um vetor com um monte de números. E aí ele vai tentar achar ali dentro do seu conjunto, né, de dados, que é a sua imagem por completo, ele vai tentar achar quem é mais parecido com aquele vetor e classificar como a mesma classe que foi atribuída àquele vetor. Simplesmente assim. Mas Quem pode ser agrupado, né? Quem pode ser agrupado num contexto, em outro, em outro, em outro. Isso é até legal, porque né, a gente até mostrou isso em live, que o algoritmo que a gente utiliza nos dados ópticos, ele tem uma performance muito legal nos dados SAR também. E um algoritmo não supervisionado, ou seja, a gente nem falou para ele quem que era quem ali. Só falou, cara, agrupa quem você acha que se parece aí, por favor, em, sei lá, 4, 5 classes. E ele fez um trabalho muito bem feito, né, com pouquíssimo ruído e tal. Então, muito parecido com dados ópticos, né? Então, assim, isso veio para mostrar que os procedimentos, né, as técnicas de classificação são semelhantes.
Existem técnicas exclusivas para SAR? Existem, né? O Wishart, que é um grande pesquisador nessa área, ele tem classificações com base, né, em distância, você tem classificações com base em informação polarimétrica, né, do professor Eric Potier também. Uhum. Então tem uma galera que estuda classificações assim específicas para aquele tipo de dado. Tem, sem maiores problemas. Agora, é, em termos de semelhança, você pode aplicar um random forest da vida, tanto no ótico quanto no SAR, sem maiores problemas. Exato, exato. Eu estava vendo aqui, antes da gente falar sobre as diferenças, esse acidente da TAM, ele completou 15 anos. Tá? Ele completou 15 anos, foi em 2007. 2007. Foi quando houve o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento, de Geografia Física Aplicada em Natal, e eu fui convidado para palestrar, então fazia parte dos palestrantes, fiquei no mesmo hotel que a professora Dora, e a gente se deslocava para o UFRN no mesmo ônibus, ia conversando, ela é uma pessoa muito simpática. Um dia eu estou na universidade, chega lá um Vegetação do Brasil, e ela mandou, né, com dedicatória e tal, achei muito, muito simpático. Ela pegou um cartão e me mandou. Eu ainda era da Universidade Católica e recebi. Fiquei muito feliz de ter essa lembrança aqui, de poder trazer essa discussão. E a gente conversou muito sobre o Radan Brasil na época. A minha curiosidade, né, eu ia conversando com ela a respeito, né, das questões. Eu tinha feito meu primeiro curso de SAR em 97 com o Radarsat, né? Foi um curso de Radarsat que eu fiz em 97. Tinha 10 anos que eu tinha começado a estudar radar, e quando eu vi que ela estava presente, a história dela com o Radan, eu fui perguntar dos desafios e tal. Foi muito, muito interessante, uma conversa muito boa. Bom, vamos falar de diferenças e vamos começar justamente sobre a classificação do tipo de fonte de radiação eletromagnética, ou seja, um é ativo, o outro é passivo. Sim. Né? Aqui é onde a gente consegue destacar mais, né? Brilhar mais, porque o pessoal entende, né, como funciona um e como funciona o outro a partir das diferenças, né? E a Exato. mais, né, E é a justamente mais... o que eu falei ainda há pouco do contraste. Quando a Sim, gente descorrelaciona as coisas, ou seja, quando você está buscando as semelhanças, você está buscando a correlação de uma coisa com a outra. Quando você está buscando as diferenças, você está descorrelacionando as coisas de forma que elas se tornem mais evidentes. Né? Então, pegando o exatamente. gancho aí, que inclusive é um dos episódios aqui do podcast, a consciência nasce do contraste. Né? Isso. E Então, assim, essa é uma das diferenças mais marcantes, né? Que inclusive introduz vários outros aspectos aí aos dados, né, SAR, principalmente em termos de complexidade, que é você, no caso do SAR, né, é gerar o seu próprio pulso. Então, uhum, ao invés de captar a energia espalhada após uma interação com uma outra fonte, no caso o Sol, né? Então, uhum, o Sol ele ilumina ali o nosso alvo e existe um conjunto de interações que podem acontecer ali e o sensor passivo ele vai captar o que é espalhado, né? Ele vai captar o que é retornado ali após essa interação. uhum. No caso do radar, o próprio sensor emite Ele é e fonte. ele é uma fonte, né? Então ele emite o pulso e ele capta também o espalhamento, né? Após a interação desse mesmo pulso com o alvo. E é Exato. claro que, além disso, ele vai captar também a questão de posicionamento, né? Que aí a gente vai falar numa outra diferença mais à frente, que é de geometria de imageamento, que tem uma série de implicações. Mas é esse o fato. Então, ou seja, o sistema ele carrega consigo uma antena, né? E aí, no caso dos sistemas bistáticos, significa o quê? A mesma antena que emite é a antena que capta.
né? Ela emite o pulso e capta o retroespalhamento, né? Que é essa quantidade de energia que volta ao sensor após a interação. Mas isso é uma Então, vantagem, né? Porque você tem controle sobre a quantidade de energia que você está sim, mandando, sim, sim. E aí né? entra também na questão de você conseguir o controle da de uma outra dimensão, que é a fase, né, então você manda esse pulso e esse pulso é coerente. O que significa isso? Todas as ondas, elas saem no mesmo tempo, com o mesmo Uhum, comprimento, então exatamente igual, né, então elas estão em fase. Todo mundo sai uhum, junto. Agora, quando volta é outra história. Então, inclusive, você pode calcular a diferença de fase, né? Então, quando elas voltam defasadas uma em relação à outra, existe alguma diferença ali, pode ser topográfica, ou se você pegar um sensor em uma órbita e outro em outra, e captar essa diferença de fase também, pode ter acontecido algum movimento ali na superfície, algum outro fenômeno, né? Você pode ter exato. isso também com imageamentos em datas distintas, mas do mesmo lugar. Enfim, Uhum. e para isso Isso você vai ser, precisa. isso vai ser base para interferometria, Sim, né? sim, é base para interferometria. Uhum, E para isso você precisa de ter energia, né? Então você carrega ali uma célula de energia, que inclusive foi o que aconteceu com o Sentinel-1B, né? Ele sofreu uma falha nessa questão de energia, né? De geração de energia, e acabou sendo descontinuado precocemente. Talvez nem tão precocemente assim, porque se eu não estou enganado, já era para estar chegando um C, né? Porque a ideia era colocar um A e um B. um C e um D. Isso, e o C e o D entrarem logo depois do ciclo de vida útil do A e do B, para É, continuar, né? Então, que é a mesma lógica do Sentinel-2, do e Sentinel-4, que de- ainda não foi colocado, isso, todos do o 3. programa Copérnicos, né? Exato. Então, assim, você já cria uma série de questões delicadas, né? Você tem que lidar com energia, você tem que lidar com essa questão do pulso coerente e de se vai ser um sistema monostático ou vai ser um sistema bistático e tal. E coisas que no sistema óptico você, né, deixa um pouquinho de lado. Então, esse é um dos motivos também do sistema SAR ele não ser tão popular assim em termos de indivíduos ali em órbita, né? Não tem Uhum. tanta gente assim como tem sensores ópticos, porque o custo disso, o custo de você colocar um sistema SAR é ordem de grandeza maior do que um sistema óptico, né? Você precisa lidar com essas questões de energia e tal, que custam muito mais dinheiro. Quando você já tem um sistema, principalmente sistemas consolidados, como o Landsat e tal, que já tem uma série, né, bem robusta e você já sabe como funciona, tudo fica muito mais fácil, porque já é mais barato fazer, porque é um sistema óptico passivo, né? E você já tem toda a expertise também da própria série Landsat, desde o Landsat 1. Né? Então, Uhum. essa é uma diferença bem marcante que vai impactar e implicar em várias outras diferenças que a gente vai falar aqui mais para frente. Exato. O Sentinel, o caso do Sentinel-1B, ele é colocado em órbita em 25 de abril de 2016. E ele dá esse problema em 23 de dezembro de 2021. Então, a gente já tinha aí mais de 5 anos de estrutura de funcionamento. Mas esses sistemas sempre são pensados para um período de funcionamento, mas acabam, né, É, exagerando o tem tempo, sempre, é sempre esticado, né? Um sempre pouquinho. esticado, sempre. Então, eles já são programados, de certa forma, para funcionarem mais tempo do que o que foi previsto. E isso facilita também a gente compreender. Então, eles tiveram problema em 23 de dezembro, começaram a testar, e quando foi no início do ano, eles deram por perdido, né? E havia uma certa irregularidade no 1B em termos de aquisição, se Sim. comparado com o 1A. Então, é uma perda, mas não foi tão complicado assim. Mas eu vejo que no meio do caminho surgiu uma pandemia que, de certa forma, mexe com as programações. Você vê, o Sentinel-5 era para ser 5A e 5B, mas aí eles colocam o precursor primeiro e não avançam nesse sentido. Então, tem algumas coisas que eles vão colocando na frente,
mas eu já vi, inclusive, a organização pré-lançamento do 1C, justamente para não defasar. Até porque o fato deles terem colocado um sistema na banda C tem um apelo muito forte para a agricultura. Uhum. Porque se você pega um sistema que é mais voltado para a floresta, tipo banda L, banda S, banda P, que a penetrabilidade é maior, isso não discretiza tão bem as áreas agrícolas como na banda C, que é mais superficial, porque você está trabalhando com plantações que têm, no máximo, ali 1,5 m, 2 metros, quando Sim. são coisas muito grandes, mas normalmente Milho, são né? planos. Cana. Exato, mas quando você pensa em soja e tal, você vê uma estrutura mais espalhada, uma rama mais espalhada, né? Então, a utilização de banda C é fundamental e isso, para garantir a segurança alimentar, tem um impacto muito grande. Então, essa é uma das explicações. Muita gente que trabalha com vegetação fala: por que esses caras não investiram em banda L, como o Alo já vinha fazendo? Porque você tem uma demanda específica para a agricultura e é um apelo muito forte essa Sim. questão da banda C. Com relação a isso, faixa do espectro, aí a gente já falou um pouco, são duas faixas distintas, né? A gente está trabalhando com espectro óptico refletido de venir ao suor, ou seja, visible near infrared até shortwave infrared, né? Ou seja, de 0,4 a 2,5. E quando a gente vai para as microondas, a gente está trabalhando ali na ordem dos centímetros. Aí já são Até você pode chegar comprimentos. até 1 metro, né? Exato, aí já são comprimentos de ondas maiores. E são regiões distintas do espectro e formas diferentes de interação. Então, a gente pensar nessa questão de faixa do espectro, isso tem algumas implicações. Claro, o fato, se a gente pegar o ponto anterior das diferenças entre tipos de fontes de radiação, né, a classificação entre ativo e passivo, um ativo você coloca ele para funcionar full time, isso independe de se está em face iluminada ou em eclipse, você tem essa Uhum. possibilidade. Mas uma das questões que a gente vê muito falar e que eu acho que é importante a gente trazer é que costuma-se dizer que radar não sofre influência de nuvens. E aí a Mas gente ele vê. sofre, né? É, aí depende da faixa do espectro. Então vamos pegar essa Exatamente. questão da faixa do espectro. E eu queria que você comentasse, você já falou aqui num dos episódios, mas é como a gente está tratando dessa questão, eu acho que é importante. Eu queria que você trouxesse a sua vivência quando você teve que eliminar cenas do Sentinel por causa de nuvens. Sim, sim. É que né, então, como foi explicado, essa questão de você estar numa região específica, inclusive, se compararmos as microondas com a região do Vinir, né, que é o Uhum, visível infravermelho, que é mais utilizado nos óticos, você tem ordem de grandeza de diferença. A gente está tratando nanômetros em uma e centímetros e metros na outra. Então é uhum, muita coisa de diferença. E essa questão de penetrabilidade atmosférica e tal, bom, quando você está ali nos nanômetros, no Vinir, todas as partículas que estão na atmosfera, né, todas não, mas a maioria, elas possuem dimensões na ordem também de nanômetros, né? Então elas são muito mais impactadas, né, com os sistemas óptico no espectro óptico refletido. Em uhum. microondas, se a gente pensar uma banda C da vida, 5 centímetros por aí, né, por volta de 5 Em centímetros. média, 5 É, centímetros. então você tem que ter alguma partícula ali que tenha dimensões da ordem de 5 centímetros. Uhum, Caso contrário, essa onda passe direto, né? E, putz, então, mas existe alguma partícula assim? Sim, existe. Né? Vamos pensar, a gente pensar numa tempestade muito forte, né? Então você tem aquela formação de gelo nas nuvens e toda aquela cumulonimbus que tem o topo, a base bem achatada e aquele topo gigantesco. Cara, se você está trabalhando com banda C, banda X ou banda S, pode ter certeza que se tiver ocorrido o imaginamento ali naquela hora, vai ter alguma coisa. Quando eu estava no mestrado, uma das cenas eu tive que retirar dessa do trabalho de Campina Aranas,
Uhum. porque a nuvem estava exatamente em cima da Campinarana. E a Campinarana, ela tinha um formato bem específico, que era bem redondinho, assim. E aí eu tô olhando, eram 50, 60 cenas, e eu tô olhando uma por uma ali. Aí quando eu vi, "Ué, como assim? Tá diferente essa Campinarana, tem alguma coisa." E aí eu fui olhando, 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 aí que eu percebi que tinha exatamente o formato de uma nuvem, né? Uma nuvem bem grande de tempestade e tal. Ou seja, formou-se ali uma espécie de sombra, né? Ficou mais escuro aquele lugar Exato. e tinha um formato de nuvem. E aí o que que eu fiz? Cara, eu vou bater o martelo agora. Fui lá no Gois, né, peguei a mesma. O Gois ele tem imagens de 10 em 10 minutos. Peguei o mesmo horário ali que foi adquirida a cena e joguei no Gois. No Gois você não via nada de Campinarana, nem de nada. Tava Uma tudo nuvem de branco. desenvolvimento vertical enorme, né? Uma Tava grande tempestade. gigantesco e assim, chega, tava acinzentado, sabe? Ou seja, era uma tempestade muito grande e também estava relacionado com quando eu peguei dados de pluviosidade ali daquela época, também estava relacionado a isso. Estava no período de chuva forte, então beleza. Mas isso acende um alerta de que não é 100% das vezes que o radar vai ser, né, vai ser imune aos efeitos de clima, né, essas coisas todas, de tempo, enfim. Porque se a gente fala para a pessoa que, cara, o radar é imune a isso, e a pessoa pega uma banda S, por exemplo, né? Banda S sofre muito com esse tipo de efeito. Por exemplo, as TVs que a gente tem por satélite, na maioria das vezes, elas comunicam, elas trocam informações, elas fazem o que a gente chama stream de bits em banda Uhum. X ou banda S. Quem aqui nunca teve uma TV uma TVA paga, né? De uma marca específica que era por satélite, e quando começava a chover o negócio ficava todo cheio de atraso, ou às vezes nem mostrava a imagem, ficava sem sinal. É por isso, Uhum. porque tem interferência dos efeitos atmosféricos. Então você tem que escolher muito bem. É claro que se a gente for pegar uma banda P, uma banda L, aí o negócio fica quase impossível, porque você tem, vamos supor, uma onda de 1 metro, né? Quem partícula que vai ter 1 metro de dimensão, né? Só se tiver caindo um meteorito, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, assim, vai ser complicado de você ter isso. Aí, beleza, aí até a gente pode, né, afirmar. Agora, se você trabalha com banda C, banda X ou banda S, tem que tomar muito cuidado e verificar essas questões, né? Porque essas em específico não são imunes a efeitos atmosféricos. Isso, porque elas não são totalmente transparentes, ou seja, Isso. não é uma janela atmosférica com 100% de liberação, né? Você tem interferência de absorção do vapor d'água, e aí, se você tem uma precipitação muito intensa, você tem essa manifestação. A gente Exatamente. precisa entender que existem vários lugares, e aí a gente entende, por exemplo, quando o James Webb, logo no início da sua, nas primeiras imagens que foram liberadas, que nós fizemos inclusive um episódio, quando se falou que no WASP-196 tinha vapor d'água na atmosfera, justamente a percepção de duas grandes absorções, em 1.4 e 1.9, que não geram janelas atmosféricas. E é justamente entre essas duas que se colocou a banda do Suor 1, a banda 5, né, do Landsat 5, do Landsat 7, que no Landsat 8 e no Landsat 9 são justamente a banda 6. Elas funcionam entre 1.4 e 1.9. Inclusive, a largura meia altura é 1.57, é 1.65. Ou seja, estão dentro dessa janela atmosférica, entre uma absorção e outra. Ali na banda C você tem uma pequena interferência na transmitância atmosférica. Então, se você tiver um evento intenso de precipitação, você vai gerar uma sombra escura na sua área. Você ainda tem esses dados, Gustavo? De repente a Cara, gente pode fazer um post a respeito eu tenho, disso. sim, eu tenho. Se não tem os dados brutos, eu tenho na apresentação a imagenzinha já com, inclusive com Já a área circulada. suficiente, já Beleza. suficiente. E o dado goals também? O dado GOES eu não sei, mas ele tem como buscar.
Não tem problema. Que Ótimo. eu tenho, no trabalho eu tenho uma tabela com as datas de aquisição, aquela coisa toda. Perfeito. Aí a gente faz uma postagem a respeito disso para que a nossa audiência possa visualizar. Bom, falando então de faixas do espectro, só para a gente mostrar rapidinho a nossa relação de interação da radiação eletromagnética com os alvos. Quando a gente fala de faixa ótica, a gente está falando de interações microscópicas, ou seja, a radiação, os fótons daquela radiação, elas, ao serem absorvidos, eles vão deslocar elétrons, vai haver movimentação, criação de níveis mais altos de energia, mais baixos, né? Você tem, dependendo da faixa do espectro, ou seja, a partir de 1.2, ali já no NIR, né, para o suor, aí você já não tem tanta energia, você vai ter uma vibração molecular, as hidroxilas vibrando, né, se oscilando ali de diversas maneiras em função dessa absorção dos fótons. Já na faixa das microondas, a gente tem uma interação mais macroscópica. A gente vai ter um comportamento elétrico da superfície e uma influência muito grande da rugosidade. Isso. Né? Quando eu falo do comportamento elétrico, estou falando de propriedades aí como constante dielétrica, mas principalmente a rugosidade da superfície, ou seja, alvos que são espectralmente semelhantes podem responder de forma diferente nas microondas em função dessa interação mais macroscópica. Então, é importante perceber essa diferença, principalmente quando você está trabalhando com os dados. Às vezes você tem uma água se comportando como um asfalto, em termos de reto espalhamento especular. Então, você entender que alvos diferentes podem ter respostas iguais e alvos iguais podem ter respostas diferentes, porque as interações são específicas ali, certo? Sim. Ou você pode ter um corpo d'água também com bastante rugosidade, né? Se no momento da Vento, né? aquisição da imagem Formação de onda. tiver muito vento, né? E acontece com frequência, principalmente aqui, né, no Lago Paranoá e tal, que é um corpo já bem robusto, e aí você consegue identificar essas questões, né? Ela fica mais rugosa do que geralmente é, né? E aí Assim, não volta tem... um pouco de sinal, né? Tem um pouco de Isso, retorno de sinal. isso. Já não fica tão escurão como a gente está acostumado. E geometria de imageamento? Essa é a grande É diferença, a na grande verdade, né? diferença, né? Porque se a gente pensa nos sistemas óticos, né, que nós temos aquela visada nadiral ou off-nadir, mas com angulação não tão pronunciada assim, né? E forma-se, como você disse, né, o cone de imageamento. E no radar, como eu havia falado, basicamente trabalhamos com duas variáveis, né? Que é a intensidade do sinal retroespalhado, né? Intensidade ou amplitude, um é o quadrado da outra, e a fase desse sinal, né? E a fase diz respeito também à posição que aquele alvo ocupa no espaço, certo? E para você medir posição, se eu tiver nessa visada aqui na diral, o que vai acontecer? E eu tiver utilizando a lógica de imageamento do radar, né, emitindo o meu pulso e captando o retorno, os meus pixels, eles vão ficar, em termos de posição, eles vão ficar empilhados, né? Os centrais vão ficar empilhados e os laterais vão trocar de posição. Quem era da direita vai para a esquerda, quem era da esquerda vai para a direita. No radar, costuma-se não, é regra utilizar a visada lateral, né? Então, seria como se eu estivesse olhando, né, de lado aqui os meus alvos. E nessa visada lateral, o que acontece? Quem está mais próximo do sensor, o pixel que está mais próximo do sensor, ele vai ser captado numa velocidade, e o que está mais distante em outra velocidade, né? O retorno ele vai vir em velocidades diferentes. E isso que vai fazer com que todas as minhas respostas elas sejam colocadas exatamente na mesma posição, na posição correta, né? Então, quem está mais perto vem primeiro, quem está mais longe vem depois. Ah, mas a imagem em termos de tamanho de pixel fica correta? Não.
além de termos pixels retangulares ao invés de quadrados, na maioria dos casos, esses pixels retangulares, esse retângulo ele é mais curtinho, né, aqui próximo ao sensor, e ele é mais esticado longe do sensor. Por causa do lóbulo de imageamento, isso, né? Forma-se um lóbulo de imageamento. Então, é claro que tudo isso é corrigido, né, depois e tal. E essa questão, você tem acesso a esses dados, né, sem esse nível de correção, e você consegue identificar exatamente isso. Você, por exemplo, se eu pego uma cena, e aí no canto aqui esquerdo da cena, os meus pixels estão bem curtinhos, e no outro canto, né, no canto direito, eles já estão com um espaçamento bem grande. Eu sei que o plano de voo é aqui, né? O meu plano de imaginamento. Curtinhos, né? É bem mais próximo. Dos curtinhos, Exatamente. Que é o near range e o far range. Isso. Né? E aí, esse tipo de imaginamento, essa coisa específica, né, do que a gente precisa para captar informações de posição, de fase, de defasagem, né, de diferença de fase ou não, tá? Uhum. Essa lógica vai acabar introduzindo algumas deformações geométricas na superfície, né, na imagem, que são extremamente comuns e conhecidas aqui. Eu acho que todo mundo que já pegou no material de iniciante de radar já viu isso, né, que é o encurtamento de rampa, a inversão de relevo e as sombras, né? Então, a sombra é o mais simples. Se eu estou imaginando aqui, olhando de lado, e tem uma montanha, um relevo mais pronunciado, eu vou conseguir identificar uma face dela, né? Porque A eu estou outra de lado. está em eclipse. A outra face está escondida, eclipse. vai gerar uma Tá sombra. escondido. Né? Exato. E inversão de relevo é mais ou menos ali quando você inverte, quando você está na fotointerpretação, que você inverte a ordem das cartas, e o que é vale vira topo de morro, e o que é morro vira vale, né? Então você fica meio perdido assim. Aí quando você vai olhar, tem um rio correndo como é que é o nome, gente? Na crista ali, né? No divisor vira um divisor de águas o negócio. Você sabe que uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa questão da inversão do relevo, né, o layover, é você ter as linhas de crista, que normalmente você viria como o topo de uma cadeia de montanhas, como o pulso bate primeiro nesse topo, volta antes do que bate na base, do pulso que bate na base, o topo vem, né, para frente primeiro, ele responde, e a base depois, por isso essa inversão do relevo. E é interessante porque essas linhas de cristas elas viram facetas triangulares que não existem. Sim. Então, geomorfologicamente, você cria uma estrutura que não existe, mas que é mapeável, que existe em outros lugares. Ou seja, é algo que pode gerar uma compreensão equivocada se o indivíduo não estiver atento a esse tipo de questão, né? Então, a gente falou do shadow, né, no caso da sombra, o layover, que é essa inversão, e o encurtamento de rampa, o foreshortening, né, que é algo extremamente interessante também, porque você começa a ver uma encosta que chegou primeiro menorzinha e a outra alongada, né? E são os efeitos que você tem aí de distorção de terreno a partir de uma visada lateral. Tem uma figura que a gente usa no curso Sistemas Sensores, que eu gosto muito. Deixa eu compartilhar a tela aqui, sobre essa questão do porquê que a gente faz visada lateral, né? Que é justamente essa figura aqui. Eu vou descrever para quem está nos ouvindo, né? E quem tiver curiosidade vai estar no videocast. É uma visada na diral, em que eu tenho 5 alvos. Um primeiro alvo, que eu chamo de A1, A2, logo em seguida. O do meio é o A3, o A4 e o A5. Então, eu tenho o A3 no meio, o A2 e o A4 estão distantes desse do meio, e o A1 e o A5 mais distantes ainda, são os mais extremos. Se a gente fizesse uma visada de radar em que você emite o pulso e capta o retorno, o primeiro ponto que voltaria seria o ponto central. E como o tempo de composição seria feito dessa forma, eu teria o A3, depois eu teria os pontos A2 e A4 juntos, depois os pontos mais distantes entre si,
o A1 e o A5 no tempo 3. Isso. É porque Então é como é muito um legal cone, esse tipo de... Oi? essa figura é maravilhosa. Tem no livro também, né, do CNPq, de sensoriamento Isso, remoto, né? exato. É Que uma é figura que o Paulo usava sempre nas aulas dele e eu não, utilizo nas minhas aulas. dá a compreensão perfeita. Porque é isso, se temos um cone de visada e no meio está o sistema, né, o sistema sensor, quem está Uhum, mais próximo é quem está no ponto central da base do cone. E à medida que você exato, vai se afastando, você vai tendo as maiores distâncias. Com maiores exato. distâncias, você vai ter um tempo de retorno maior. Só que essa não é a lógica, porque se você fizer isso, você tem o efeito, né, que é a ambiguidade Uhum, de posição. Então, ao invés de você ter essa linha assim, ser uma coisa linear, o tempo e a distância, né, vai do mais perto até o mais longe, você vai ter na verdade, dois vetores de cálculo de tempo e distância. E eles uhum, partem do centro do cone para fora. Né? E aí, exato. por isso que vai gerar essa bagunça toda de pixel. Né? Vai Muito ficar legal, né? um em cima do outro e em posições que não eram para estar. Exato. Muito legal, né? A Muito gente massa, pensar muito nesse massa. tipo de situação. Gustavo, para a gente encerrar o nosso episódio, vamos falar sobre processamento de imagem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vamos falar sobre PDI, né? As diferenças mais significativas. Eu começo pela cadeia de pré-processamento. É uma cadeia que, por si só, ela exige uma sequência de pré-processamentos que eu acho que a gente não precisa detalhar aqui hoje, até porque a Sim, gente vai sim. falar sobre processamento de dados SAR mais à frente, né? E a gente pensar nessa questão com um pouco mais de detalhe e tal. Mas enquanto a gente faz uma sequência que é uma correção radiométrica e uma geométrica, a gente faz uma série de processamentos que envolve, inclusive, filtragens para tentar minimizar ruídos, né? Aplicação de arquivos de órbita, ajustes geométricos em função das distorções de terreno que a gente acabou de citar. Enfim, tem toda uma questão aí que são bastante específicas e que se diferenciam em muito do pré-processamento dos dados óticos. Mas eu acho que é bem interessante a gente focar na questão das decomposições e nos filtros, para a gente Sim. destacar um pouquinho mais. Decomposição, por exemplo, eu, né, vou pegar um exemplo específico. Se a gente for para decomposição a nível de informação espectral, nos sistemas ótico refletidos, a gente tem o objetivo de extrair, né, a informação mais pura, a assinatura espectral mais pura possível daquele pixel, e Uhum, decompondo um pixel que é composto por uma mistura de materiais, né, você consegue entender qual é a contribuição de cada material, de cada alvo dentro daquele pixel. uhum, Esse é o objetivo desse tipo de decomposição específica no sistemas óticos refletidos. No SAR, as decomposições, via de regra, elas têm o objetivo de entender qual o mecanismo de espalhamento dominante naquele pixel. Né? exato. Então, para isso, você utiliza as informações polarimétricas, né? que são as informações contidas nas polarizações, VV, VH, HV, HH, enfim, quantas tiverem. Né? Uhum, E utilizando dessas informações, é claro que não pura e simples, né? Você não vai, por exemplo, igual você faz um modelo linear de mistura, que você pega os pixels puros, os seus end members ali e roda no modelo. Você tem uma série de passos, né, anteriores à decomposição polarimétrica, por exemplo, a criação das matrizes de covariância ou de coerência, né? uhum, As matrizes C e T. Isso aí vai depender do seu dado, do número de polarizações e do tipo de polarizações do seu dado. E a partir dessa uhum, matriz você consegue, aí tem uma infinidade de métodos, né? Por exemplo, o professor Eric Potier, ele utiliza a lógica dos autovalores e autovetores para calcular a decomposição polarimétrica. E o resultado dessa decomposição são os pixels, eles vão ficar mais claros, né, a depender do mecanismo de retroespalhamento. Por exemplo, se você tiver com uma componente específica de uma decomposição que é específica de espalhamento volumétrico, significa o quê? Que uhum, quando aquele alvo ali
ali naquele alvo for dominante o espalhamento volumétrico, aquele pixel ele vai estar mais claro. Né? Por Uhum. exemplo, vegetação, né? Se a gente pegar floresta, esse tipo de vegetação, onde domina espalhamento volumétrico. Do outro tipo, double bounce, por exemplo, área de cidade, né? Área urbana, né? Bem Uhum. consolidada, com prédio e tal, você tem esse tipo de predomínio desse mecanismo. Então, a componente específica do double bounce, que é uma imagem, tá? É, lá nos pixels onde tem representar área urbana, vai estar bem mais claro. Né? Então, Exato. essas são as diferenças nesse exemplo específico de decomposição. A gente pode ir para Sim, outras vertentes. claro, claro. E se você tem os três tipos de reto espalhamento decompostos, você pode fazer uma composição colorida e com isso você destaca o que é reto espalhamento especular, volumétrico, de canto, né, ou de double bounce, enfim. Aí você tem essa possibilidade de espacializar e com a cor a coisa fica bem mais interessante Sim, sim, em com termos de certeza. perspectivas, né? Com E os certeza. filtros que têm lógicas de aplicação específicas, diferenciadas. Né? São filtros que podem ser filtros convolucionais, podem ser filtros no domínio de frequência, porém, quando a gente filtra dados óticos, a gente está buscando a suavização ou a intensificação de variações de frequência espacial, ou seja, bordas, né, nuances de determinadas áreas, você intensificar isso com mais intensidade. Já nos dados SAR, os filtros são filtros adaptativos, também convolucionais, porém, a lógica aqui é você minimizar ruído, é você minimizar Sim, essa questão do ruído speckle, que é uma característica inerente aos sistemas sim, sim. de dados gerados a partir de sistemas SAR. Né? Quando fizermos o episódio específico só de retroespalhamento, vamos entrar mais a fundo nessa questão de como funciona o speckle, o que é isso, né? Mas Uhum, basicamente é a incapacidade do sistema de lidar com diferentes espalhamentos dentro de uma mesma célula. Né? Se a gente uhum, imaginar, por exemplo, um pixel de Sentinel-1 que tem 10 por 10, né? Quando ele já estiver nos dados corrigidos ali para o terreno, 10 por 10 é um lote de 100 metros. Né? Então quadrado. você tem 100 metros quadrados, um lote grande, e dentro desse, vamos supor, o lote aqui da minha casa é 140 metros. Aqui eu tenho madeira, eu tenho concreto, eu tenho aço, tenho barro das telhas, tudo Uhum, isso que dá para você observar por cima, tá? Tem plantas também, né? Árvores, enfim, você tem uma infinidade de elementos que vão interagir com o pulso emitido de maneira diferente e espalhar após essa interação, né, retroespalhar o sinal para o sensor de maneira diferente. E aí essa uhum, soma desse tipo de espalhamento, o sistema não consegue resolver, é impossível de resolver. E isso acaba gerando ruído, que é uhum, o que acontece? Você vai ter um pixel extremamente brilhante e ao lado dele você vai ter um extremamente apagado, né? uhum, Extremamente preto ali. E isso vai gerar esse efeito sal e pimenta, que é muito conhecido no radar, né? Inclusive, existem linhas de pesquisa para você extrair o máximo de informação possível do ruído. Né? Então, você uhum, trabalha com a extração da informação antes dessa filtragem. Agora, com os processos de filtragem, você consegue eliminar bastante esse efeito e suavizar assim, com muita eficiência, né? Para aplicações, por exemplo, de classificação. Né? uhum, Você tem que homogeneizar ali aquela região, né? Aquele alvo, aquele objeto que você quer classificar. E os filtros, dentro da lógica do SAR, eles trabalham, os que mais performam, né? Os mais clássicos, eles trabalham dentro dessa lógica que eles chamam de estatística local, que é você calcular uma estatística com base em uma janela, né, em um uhum, kernel. E aí você faz, por meio do processo de convolução, você passa esse kernel que vai calcular fazer essa filtragem com,
com esses mecanismos de estatística localmente, né? Você vai calcular essas estatísticas só para aquele kernel, e aí vai passando ele na imagem até conseguir o efeito desejado. E aí você tem uma infinidade de filtros, os filtros de Lee, né, que é um pesquisador extremamente conhecido e importante, né, dentro do SAR. Só ele tem 3 tipos de filtros Lee, né? Sim. Então você tem Lee, Frost, Quan, que são bastante utilizados também, além de outras técnicas de filtragem, como eu falei para vocês, o MNF pode ser aplicado, mas aqui dentro da questão das diferenças, os filtros aqui, eles têm o objetivo de eliminar ruídos, né? Pelo menos o máximo possível. Exato. E é E claro você que pode isso vem a minimizar... troco de uma resolução espacial, né? Você perde Claro, detalhamento espacial. com certeza. Toda vez que você filtra, você perde linhas e colunas em função do tamanho do seu kernel. Isso o retorno, né? Você melhora em algo e perde alguma questão. E faz parte. Né? E essa minimização também, depois a gente vai falar sobre isso, quando a gente for falar sobre as técnicas de pré-processamento, num próximo episódio, a gente vai ver também a questão dos multilooks, né? Que tendem, como você vê aquele pixel várias vezes com várias observações, você tende a minimizar esses efeitos construtivos e destrutivos que podem gerar esses pixels mais claros, pixels mais escuros, e esse salpicado, esse salt and pepper, que o Gustavo muito bem salientou. Maravilha! Gustavão, acho que cumprimos aí com um primeiro episódio dessa série aí, né, de processamento de dados SAR, que é uma proposta agora para o mês de dezembro, e, como você bem salientou, né, é uma proposta em breve também em termos de treinamento. Lembrando que os nossos treinamentos PDI-SL e PDI-PI estão abertos com condições especiais de Black November até 15 de dezembro. Então, a gente vai deixar aqui em cima, né, o link, e para quem está nos ouvindo é geosensor.com.br/PDI, e está na descrição também do episódio para você entrar e não perder essa oportunidade, porque é uma oportunidade que depois só vai acontecer em novembro do ano que vem. Então, exatamente. Eu acho que assim, a gente nunca deu um desconto tão grande vez, assim. Né, que a gente faz Black November. O desconto chega na ordem de R$900. Então, R$900. Então, assim, para quem estava esperando uma oportunidade e tal, o pessoal que estava me perguntando no direct, quando é que abre turma? Quando é que abre turma? Pessoal, essa é a hora, tá? Até dia 15 de dezembro vocês têm essa chance aí de adquirir os 2 produtos, PDI-SL e PDI-PI, com até R$900 de desconto. R$900 é um outro curso, né? Ou seja, a gente está tirando um curso dos 2 aí. Então, assim, foi uma proposta que a gente pensou muito mesmo, até chegar num denominador comum, e tenho certeza que vai ser bem proveitoso para quem conseguir, né, entrar aí. Já tem um pessoal entrando nas turmas, nas nossas comunidades, e é isso que a gente quer, unir o pessoal da comunidade, formar uma comunidade cada vez mais forte e atuante também, dentro da academia, dentro do mercado, né, onde quer que seja. E tenho certeza que a gente vai conseguir. E ano que vem mais coisas assim. Nosso intuito é montar uma série PDI, tá? Por isso que a gente PDI-SL, PDI-PI, vai ter PDI-SAR e mais para frente um PDI Class, né, voltado só para classificação. Então teremos uma série de cursos de PDI, tá? Então não fica de fora, né? Segue a gente lá no Instagram, tá sempre postando coisas sobre o assunto, né? Não só PDI também, nossa paixão é geotecnologias, então tem muito geoprocessamento também, tem dado vetorial pra caramba, pode ficar tranquilo se você gosta, né, dessa temática. E também nas nossas comunidades, né? Enfim, temos perfil no LinkedIn, essa coisa toda, e quem quiser é só chamar, manda um direct, enfim, qualquer coisa a gente tá aí. Beleza, maravilha. Então, é isso. Não percam essa oportunidade e vamos criar aqui uma cultura em torno das questões de micro-ondas, especificamente sobre SAR,
para a gente ir nivelando a conversa. Tá legal? Exatamente. É Uma isso. boa semana a todos. Gustavão, fique bem, se cuide. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço para todo mundo. Um abraço, professor. Até mais.